Hoje o nosso convidado é o secretário de Estado de Fazenda, deputado federal licenciado Márcio Campos Monteiro, Márcio Monteiro, presidente também do Diretório Estadual do PSDB aqui em Mato Grosso do Sul. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no programa Tribuna Livre. Qual o diagnóstico financeiro hoje do nosso estado? Bom dia! Como acho que não deve ser diferente dos outros, da maioria dos estados do nosso país, né? E, claro, também desse país que está com muitas dificuldades, principalmente dificuldade política, não é? Bom, realmente, Marquinhos, é um momento difícil do país, mas eu quero aqui, inicialmente, cumprimentar você, o Sérgio, toda a equipe da Capital FM. Um abraço para os nossos, para Laguna, né? Para o nosso amigo lá de Jardim. Mas é muito difícil a situação do país hoje como um todo, né? Política, econômica, e nós precisamos, né, por mais que existam alguns indicadores de que a economia começa a dar um sinal de aquecimento, né, ou de restabelecer, mas ainda está longe de atender a necessidade do brasileiro, a geração de empregos. E o Mato Grosso do Sul não é diferente. O Mato Grosso do Sul é um estado que vem sofrendo também. Eu digo até que a crise retardou um pouco a chegar aqui, e talvez nós sejamos um dos estados que vão levar mais tempo para sair, até mesmo porque ela chegou mais tarde aqui, né? Nos outros estados chegaram primeiro. Mas com relação à situação financeira, fiscal do estado, o governador Reinaldo exigiu desde o começo uma austeridade que nos conduziu até aqui ainda com certo equilíbrio, né? É evidente que cada dia que passa a apreensão vai aumentando e se a economia não reage, não melhora a receita, e aí a gente começa a acender o sinal amarelo de alerta para que a gente possa, vamos ver, atravessar essa tempestade aí sem beber água, né? Então essa é a realidade. A operação carne fraca e também com relação ao ICMS do gás, isso prejudicou muito o Mato Grosso do Sul? O ICMS do gás foi o grande baque que nós tivemos. O ICMS do gás, para você ter uma ideia, ele, no início do ano de 2016, ele chegou a representar 15% a 16% da receita própria do Estado. E no mês de janeiro e fevereiro desse ano, e provavelmente agora com relação ao mês de junho, que nós não fechamos, ela deve chegar a 4% ou 5% da receita do Estado. Isso é um baque muito grande, porque o histórico do gás, ele se mantinha num nível estável. E, de repente, em dezembro do ano passado, e janeiro, fevereiro, março e abril desse ano, ela teve uma queda substancial, tanto no volume quanto no preço do gás, que é em dólar, e o câmbio também. Você veja uma coisa, em janeiro do ano passado, 2016, além de estar num preço bom em dólar, o câmbio era 4 por 1. E no primeiro semestre desse ano, ele caiu o preço em dólar e o câmbio também caiu para 3,2, 3,3. Então, todos esses fatores contribuíram para que o Estado tivesse uma queda substancial na receita do gás, que nos deu aí em torno de 50 milhões a menos ao mês, né, na receita do Estado, o que foi um golpe que nós não tem nem como se preparar, vamos dizer assim, para um golpe dessa natureza. E aí, desculpa, Sérgio, o senhor falou que representava 16%, caiu de 4% a 5% aí. Não, caiu para 4%. Caiu para 4% na receita. Então, na verdade, onde buscar existe a possibilidade de buscar esses 12%, essa diferença? Não existe, são esses 50 milhões. Então não tem, o Estado, você não tem como buscar isso em outras fontes que podem dar esse ICMS, né? Então a base tributária do Estado, ela não permite isso, você não tem onde buscar isso. Certo. Então esse é o grande problema de ter uma base tributária tão grande, né, num único produto na qual você não tem nenhuma gestão sobre ele.
Porque além de termos todos esses fatores que eu te falei, volume, câmbio e preço, nós ainda não temos uma gestão sobre a comercialização dele. Porque além do Estado não ter consumo, a operação ela é feita pela Petrobras lá no Rio de Janeiro. Então, foge de qualquer ação, né, política, econômica que o Estado possa fazer. O secretário, o nó gordo aí da questão financeira do Estado, além dessas dificuldades de receita e tal, é a dívida, né? A dívida do Estado de Mato Grosso do Sul. E parece que houve um refresco aí com esse alongamento da dívida externa, a dívida principal. E como é que é composta hoje a dívida do Estado de Mato Grosso do Sul entre essa dívida já negociada em 97 pelo Dr. Wilson Barbosa Martins e as dívidas novas do BNDES? Bom, nós, com relação àquela dívida que foi renegociada no governo do Dr. Wilson, no ano passado já o Congresso aprovou e o governo fez um alongamento daquela dívida, né? Só para você ter uma ideia, vamos falar em números, o Estado pagava em torno de 80 milhões por mês de parcela daquela dívida, e hoje nós estamos pagando em torno de 35 a 40 milhões, mas depende do câmbio no dia e tal, então tem algumas variáveis, não é um valor fixo. Isso com parte com relação àquela dívida antiga que o Estado tinha. Com relação ao BNDES, nós temos quatro contratos, vamos dizer assim, 4 dívidas com o BNDES. Dessas, as 4 juntas dão uma parcela em torno de 20 milhões mês. 2 já estão autorizadas por lei e está faltando o Conselho Monetário Nacional regulamentar o alongamento dela, e eu tive até numa reunião do CONFAS na quinta e na sexta-feira da semana passada. Isso já está em vias de ser realizado, aonde nós vamos ter, né, essas 2 dívidas, vamos dizer assim, uma diminuição de em torno de 2 milhões mês. As outras 2, que são as maiores, que é de infraestrutura, de rodovia e tal, essas dívidas ainda não estão autorizadas o alongamento delas. E o governador Reinaldo, inclusive ontem à noite, eu estava junto com ele falou com o governador Marconi Perillo, que é o presidente do grupo aí do Brasil Central, para fazer uma gestão mais forte dos governadores, para que regulamente logo o alongamento dessa outra dívida, que, vamos dizer assim, hoje nós já temos assegurado que em vez de pagar 20, nós vamos pagar 18. Mas nós precisamos fazer um alongamento rápido dessa outra dívida para que melhore o fluxo de caixa do governo do Estado, para fazer contraponto a essas quedas de receita que nós tivemos. O secretário, com relação, por exemplo, a dívida, os investimentos que o Estado faz, é claro que o Estado vai precisar de dinheiro novo para fazer investimento em infraestrutura, por exemplo. Essas negociações podem levar o Estado a restabelecer a sua capacidade de endividamento para poder ter novos investimentos ou não? Não, sem dúvida que pode, porque a hora que você faz o alongamento dessa dívida, você diminui as suas parcelas e, consequentemente, aumenta a capacidade de endividamento do Estado. Mas, no momento, Sérgio, o Estado, nós precisamos equalizar isso, voltar aos patamares da receita que nós tínhamos, realmente dar essa equilibrada, para depois, então, a gente pensar num comprometimento a mais. Entendo que é necessário, é preciso, mas hoje o Estado não tem condições de captar algum recurso de financiamento para investimento, né? Até mesmo em função da situação que a gente está. Com essas negociações, sem sombra de dúvida, que aí pode aparecer a possibilidade de captação de recursos do BNDES, do BID, enfim, das instituições financeiras, para que a gente possa investir, então, na infraestrutura, enfim, melhorar as condições do Estado. O secretário, o senhor falou em CONFAS,
E me parece que tem uma lei recente democratizando as decisões do CONFAS, que antes ou até não sei quando, essas decisões eram tomadas, mas tinha que ser tomada por unanimidade. Quer dizer, se o Estado fosse contra, a decisão não era tomada. Parece que agora, democratizou tal, e inclui aí nessa decisão legal o problema dos incentivos fiscais, né? A gente sabe que há muita distorção na questão dos incentivos fiscais, sabe também que o governo de Mato Grosso do Sul, nesta gestão, já programou auditorias tal para ver o problema dos incentivos fiscais. A quantas anda? Quer dizer, como é? O incentivo fiscal é bom, mas e as distorções? Como é que o Estado está fazendo para evitá-las? Bom, Sérgio, com relação ao CONFAS, a legislação que foi aprovada e sancionada pelo presidente, trata da convalidação daqueles incentivos que foram dados, né, nos anos anteriores e que foram sem a anuência do CONFAS. Você falou aqui na unanimidade, esse é o grande problema no CONFAS. Não existe, na história recente do CONFAS, nenhum incentivo de algum estado da federação que tenha sido aprovado pelo CONFAS, porque o regimento fala em 100%, e ainda até hoje é assim, o que levou os estados da federação a conceder os incentivos sem a anuência do CONFAS. E essa lei veio justamente para convalidar esses incentivos que foram dados, né, tornando eles todos, vamos dizer assim, legais do ponto de vista do CONFAS, e a partir de agora, então, criou-se uma nova regra, uma regra de transição, para que num prazo máximo de 15 anos, essa dita guerra fiscal, ela cabe, né? O tempo vai dizer se isso vai funcionar. Eu espero, eu creio que vai funcionar. Eu sou um defensor dessa proposta que foi aprovada e entendo que isso vai ser bom para o país, desde que, né, a União possa fazer com que o federalismo ele seja exercido na sua essência. Se a União não fizer o equilíbrio entre os estados que não tem o privilégio de ter uma população de consumo alto como São Paulo, em detrimento de um estado como Acre, e aí cabe à União fazer esse equilíbrio, a guerra fiscal vai acabar retornando, creio eu, mas é um ajuste tanto dos estados quanto da União para fazer um federalismo forte, né? Então essa é a expectativa que nós temos. Com relação aos incentivos que o Estado deu ao longo dos anos, eu quero registrar aqui que foram e são extremamente importantes para o Estado, não só do ponto de vista de geração de emprego, de geração de riqueza, mas também para a geração de receita para o Estado. Por mais que tenham tido incentivos, essas empresas todas, elas contribuem de alguma forma com ICMS para o Estado. E hoje as empresas incentivadas, e aí você pega a Eldorado, você pega a Fibra, você pega todas essas usinas do setor sucroalcooleiro que estão aqui no estado, elas foram fundamentais para a geração de receita e riqueza no estado, mas também elas hoje contribuem bastante na receita do estado, por mais que seja incentivado. Evidente que se não houvesse um incentivo e elas tivessem estabelecido, a receita seria muito maior. A questão é, será que estariam aí, né, já oportunizando o que estão oportunizando para o Estado, ou estariam em outros estados que ofereciam as mesmas condições ou talvez condições melhores? Então, nós não podemos simplesmente fazer uma crítica do ponto de vista o que ela estaria recolhendo no momento com ou sem o incentivo. Nós temos que ver dentro desse contexto todo. E o Estado vem sim fazendo um acompanhamento mais criterioso nas contrapartidas que essas empresas têm que dar, né? Que é do ponto de vista de geração de emprego, de faturamento, de aumento de produção. Hoje nós temos aproximadamente 50 grandes empresas incentivadas, né? O total de incentivos
chega aí em torno de 1.000 empresas, mas as grandes mesmo, as usinas, as duas de papel, de celulose, enfim, as indústrias frigoríficas, essas chegam em torno de umas 50 aproximadamente. Então o Estado vem fazendo um acompanhamento mais seletivo, mais dedicado, para ver o cumprimento dessas obrigações ou dessas contrapartidas que as empresas têm que dar ao Estado. E claro que aí, se não estiver essa contrapartida não acontecer, óbvio que aí o governo ele também corta esse incentivo. Não Sim, o governo. O que nós temos que entender nesse momento, e que eu tenho conversado com o governador Reinaldo Azambuja e ele tem recomendado, é que, evidentemente, que muitas empresas se instalaram no Estado num momento de crescimento da economia. E hoje nós estamos num momento de recessão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma análise para ver se o não cumprimento é um simples descumprimento ou é fruto de uma recessão em que, independente da vontade do empresário ou não, isso não pode acontecer. Então, é uma análise macroeconômica que a Secretaria de Fazenda está se dedicando a fazer isso para chegar nos bons termos e até mesmo, se for necessário, repactuar os termos que foram feitos dentro da atual conjuntura. Ou, se não tiver justificativa, o Estado corta o incentivo e cobra, inclusive, o que já deu. Ô, secretário, grandes queixas da Prefeitura de Campo Grande, principalmente com relação ao repasse do ICMS, né? O prefeito reclama que já foi 25%, depois baixou para 21%, agora está em 18% e tal, e chega a questionar os critérios adotados. O que está acontecendo com esses repasses? E a Soma Sul também falando que, de repente, porque o interior também, as outras prefeituras também estão aí descontentes com esse rateio do ICMS. Pois é, esse é um tema importante, oportuno a gente falar disso. Primeiro, a gente tem que entender que as regras são bem claras, né? As regras, elas são bem definidas na legislação, e elas são uma fórmula matemática que ela não tem como errar. O que nós temos que entender é o seguinte, que 25% da receita do Estado, de ICMS, elas são do município. A Constituição já define isso. Então, vamos separar esses 25%. Então, ou nós temos, por exemplo, Campo Grande chegou a ter 25%, é isso? Quando esse bolo era uma pizza pequena, vamos dizer assim, tá? Hoje, se ela tem 20% numa pizza grande, talvez isso pese muito mais do que aquele 25% de uma pizza pequena. O que nós temos que entender é o seguinte, que não tem como todo mundo ganhar, é uma pizza só. Se um aumenta um pedaço de um, diminui do outro. Não existe como você aumentar isso para tudo. Secretário, está aumentando o pedaço de alguém da pizza? Parece que está todo mundo reclamando que está reduzido. Não, mas na realidade é só a gente pegar o que foi publicado. Mais de 50 municípios tiveram acréscimo. Mais de 50 municípios tiveram acréscimo. Agora, o que a gente precisa entender que nesse índice o que mais pesa é o valor adicionado. O que é o valor adicionado? O valor adicionado vamos dizer assim, uma empresa que fatura, ela comprou, vamos dizer, uma empresa de celulose, ela comprou 1 bilhão em matéria-prima e vendeu 999 milhões em celulose, ela não contribuiu nada em valor adicionado. É zero a contribuição dela para aquele município. Tá? Então, agora, se ela comprou 1 bilhão de matéria-prima e vendeu 1 bilhão e 100 de celulose, então esse 100 é o que vai acrescentar para o município. Se você tem um posto de combustível que comprou gasolina por R$3 e vendeu por R$ 2,99, ele não ajuda em nada o município. Vai ser zero o valor adicional daquele posto para o município. Então, essa é a conta do valor adicionado. Então, a empresa tem que demonstrar na sua declaração que ela teve
lucro, que ela agregou valor ao seu produto. Se ela não agregou, independente do volume que ela comercializou no ano, ela não contribui em nada para o município. Então não é uma simples conta, né? O que o Estado faz, Sérgio e Marco? O Estado pega todas as notas de entrada para aquele município, de produto, de mercadoria, ou seja, matéria-prima, ou seja, para o comércio, ou seja, peça, material de construção e tudo mais, e pega todas as notas de saída. É uma conta de mais e menos. O que sobrou, se é positivo, aquele é o valor adicional do município. Então, é dessa forma que é feito isso. Então, não é uma conta matemática de que quanto o município recolheu de ICMS, por exemplo, porque todo mundo recolhe. O valor adicional não tem nada a ver com o recolhimento do ICMS. Então, essa é a grande questão. A outra, os outros componentes, né, isso representa 75% do componente do índice dos municípios. E aí as outras partes são 7%, que é dividido igualmente entre todos os municípios, 5% referente ao ecológico, 5% referente ao número de eleitores do município, 5% de acordo com a área territorial do município e 3% é referente ao desempenho do município na receita própria dele. Então, esses são os componentes que são levados em conta para chegar no índice dos municípios. Então, não existe como um ganhar, ou todos ganharem, ou todos perderem. Na verdade, nós estamos definindo qual que é a fatia da pizza de cada um dos 79 municípios do estado. Agora, o que faz realmente aumentar a receita é o tamanho do bolo. Se essa pizza vai ser pequena, média, grande, extra grande, aí sim, aí nós temos uma grande, o grande impacto que vamos ter. Então, essa é a realidade do índice. Os dados estão à disposição dos municípios, nós fornecemos para todos os municípios os dados deles, para eles conferirem, até mesmo para ajudar o Estado, porque se tiver alguma empresa que por equívoco ela informou alguma coisa errada, né, e o Estado não consegue fiscalizar 100% das empresas, porque a gente faz uma fiscalização, um monitoramento, evidente que é aleatório, por amostragem e tudo mais, mas se o município que é sócio no ICMS nos ajudar a isso, é importante para o Estado. Por isso que eles têm, inclusive, um prazo para recurso, para apresentar, né, os seus pedidos, as suas considerações, e é o prazo que nós estamos vivendo nesse momento. E o Estado está entregando que tamanho de pizza para os municípios? PM, G, GG, Extra G? Pois vou dizer o seguinte, eu acho que o Estado, que hoje está no AG, ela já teve no Extra G. Mas hoje é um AG, porque é a receita do Estado. O Estado arrecadou por 600 milhões de ICMS no mês, 150 milhões vai para o bolo do município. E ali é dividido de acordo com esse índice. Secretário, a partir do dia 1º de julho, cumprindo parcialmente, né, uma proposta de campanha, o governo resolveu dar um prazo de 15 dias, né, na receita, o pessoal, para pagar ICMS e tal. Primeiro, começou dia 1º de julho essa nova medida. Não sei se dá para fazer ainda uma avaliação do resultado. Há a perspectiva do governo ampliar esses prazos e até acabar com o garantido nessa gestão? Sérgio, eu te digo, ampliar o prazo, eu creio que no momento não tem como, porque até mesmo pela própria situação do Estado, não nos dá condição para isso. Isso que o governador fez já foi num esforço extremamente difícil para nós, porque afeta diretamente no fluxo de caixa, e se você já está com alguma dificuldade, aumenta a dificuldade. Então, não creio nisso. Com relação à questão do garantido, isso já não é mais uma questão de Estado, isso é uma questão de política nacional. Então, a ST, a substituição tributária, hoje ela está inserida em todos os estados da federação.
E é um sistema que, digo para você, que ele vem para ficar, né? Porque é o que a gente, hoje, todo o sistema nacional, então agora, inclusive, eu estive na reunião do CONFAS, no final do ano passado, nós fizemos um ajuste, inserindo produtos novos e excluindo alguns, né? E hoje já se começa, já continua uma discussão no CONFAS para o aprimoramento disso. Porque por mais que ela pareça ser que, de alguma forma, ela penaliza o comerciante, mas ela também cria mecanismo para ser mais justo do ponto de vista que não dá oportunidade para você pagar ou não pagar. Você diminui o processo de sonegação nessa história toda. E tem sido muito eficiente em todos, é uma legislação hoje praticada por todos os estados brasileiros e que vem num processo de integração cada vez maior. Então eu creio que o caminho nosso, eu acho que a hora que isso estiver na sua plenitude, que eu não sei quantos anos vai levar, mas eu penso que aí vai ser um caminho para que o Estado tenha um domínio 100% disso e aí sim passar a pensar numa nova forma de tributar usando esse mecanismo da ST que torna-se eficiente e diminui significativamente a sonegação por parte daqueles que, ou por não conhecimento da legislação, ou por intenção, deixa de pagar os seus tributos para o Estado. Bem, nós estamos conversando com o secretário de Estado de Fazenda, o deputado federal licenciado Márcio Monteiro. Secretário, como com essas dificuldades, não é, que passa o país e aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente, como é que está a situação de pagamento de fornecedores dentro da previsão? Existe atraso hoje? Não, na verdade, nós temos um planejamento. Nós tivemos no mês de junho, uma queda significativa novamente no gás, o que nos causou um impacto que realmente já no mês anterior tinha voltado à normalidade, normalidade que eu digo comparando com o ano passado, mas no mês de junho ela voltou ao patamar de janeiro desse ano. Isso, mais uma vez, nos deu um desequilíbrio. Então, nós fizemos um alongamento nesse planejamento, porque não tem como você, sem recurso, com um impacto desse, você não ter. Mas eu posso considerar que, por mais que ele seja alongado, mas ainda está um alongamento dentro de um prazo razoável. Enfim, eu creio que ainda está sob controle essa situação no Estado, tanto de pessoal quanto de fornecedor. E com relação aos servidores públicos, claro que aí é através da Secretaria de Administração, mas óbvio que aí precisa conversar com o secretário de Fazenda para saber a real situação. Com relação ao reajuste dos servidores, isso só vai bater o martelo mesmo no mês de dezembro? Na verdade, o governador fez uma proposta para o servidor, levando em conta critérios técnicos e não só da parte financeira, mas também do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, enfim, das legislações todas de controle de gastos que nós temos hoje. E confesso que o governador, e lógico, tem autoridade para isso, é o limite que ele tem dentro das normas. Eu não posso dizer, e ser franco aqui, até porque ele sabe disso, que se fosse do ponto de vista da Fazenda, a recomendação é que não o fizesse. Né? Mas aí é uma decisão política, nós entendemos. Evidente que para fazer isso, esse aumento que foi dado, nós temos que essa despesa ela vai ter que sair do custeio, que já está extremamente ajustado. Né? Então, qualquer aumento que dê para o servidor, e o que o governador propôs, eu entendo que é necessário, que o servidor precisa, e é justo, mas também nós temos que saber que isso vai afetar diretamente na qualidade
do custeio que nós temos. Então, foi bem clara a fala do governador para os servidores de que o que ele poderia dar dentro da legislação é isso, mas que precisaria que os servidores do Estado compensassem com a dedicação ao trabalho em face da falta de recursos que ia ter no custeio da máquina. Não tem como esticar isso, né? Então, a hora que você tira de um lado, o cobertor é esse. Uhum. Então, nós temos que se encolher um pouco para poder aquecer todo mundo. O secretário, o senhor como secretário de Fazenda e como presidente do PSDB tem que trabalhar com dois olhos, né? Um é ligado na administração pública e outro ligado nas articulações do partido. Está chegando o prazo fatal, né, de se decidir eleitoralmente a sucessão do governador Reinaldo Azambuja. Essas denúncias havidas mais recentemente terminam, de certa forma, alterando a agenda do PSDB ou não? Ô Sérgio, você sabe que a questão política partidária e a questão de sucessão, quando você está, como é o caso hoje, no governo, e nós já pactuamos isso, o governador, vamos dizer, politicamente, vamos dizer, numa conversa dentro do partido, junto com o governador, que é membro da executiva nossa, de que nós iríamos tratar dessa questão só a partir do ano que vem, tá? Isso dentro do partido. A partir do ano que vem, por quê? Porque não há que se negar que a discussão política, quando você está no governo, se ela aquece, ela acaba, de uma certa forma, interferindo nas ações ou, enfim, misturando um pouco essa situação. E não tem interesse nenhum do governador, ele tem sido rigoroso nisso, em não tratar da questão sucessória por enquanto, tá? Evidente que quando você cita a questão das denúncias que ocorreram, o governador está muito tranquilo com relação a isso. Ele entende que tem muita coisa aí que é uma fumaça que está se desfazendo em virtude, né, da grandeza e da forma em que isto foi colocado, e ele é muito convicto, muito seguro na sua posição e é muito tranquilo com relação a isso. Então, eu não vejo que isso venha a afetar. Acho que a questão política, a análise da situação política, ou da sucessão do ano que vem, ela vai levar em conta toda a conjuntura nacional desse processo, né? Não é só o Estado, né? O PSDB é um partido grande, um partido que aqui no Estado cresceu também bastante. Hoje nós temos aí mais de 30 prefeituras, mais de 35 prefeituras do PSDB, e é evidente que é um partido que tem uma responsabilidade com o Estado. Nós não vamos nos furtar e não vamos estar fora de maneira nenhuma, ao contrário, estamos muito dentro dessa discussão, mas vamos deixar ela para o momento oportuno para que a gente possa passar essa questão de governança com as dificuldades que nós temos nesse momento, sem a especulação de um processo sucessório. Quem sabe que isso acaba conturbando, criando muita marola dentro do governo, dentro da gestão, e hoje nós já temos marola demais aí, em virtude da crise e da situação financeira. E para encerrarmos, secretário Márcio Monteiro, com relação à CPI da JBS, já foram entregues os documentos sobre os incentivos fiscais para a CPI? Foram entregues, está tudo, né, já com a CPI. O deputado Paulo Corrêa, que preside a CPI, tem mantido contato, às vezes pedindo alguma documentação complementar, e enfim, nós estamos disponibilizando, e é dever nosso, e para nós é importante que isso seja feito para que torne mais transparente ainda e também nos ajude nas eventuais falhas que os beneficiários possam estar praticando, mesmo porque, como já disse, o Estado não tem perna ou não tem quadros para levar isso num pente fino diuturnamente. Então a CPI nos ajuda nesse sentido. E esses incentivos fiscais em Mato Grosso do Sul começou em que ano? O senhor se lembra? Porque isso é muito antigo. Isso talvez o Sérgio, que já viveu
a parte política mais intensamente, pode até nos ajudar, vou me socorrer aos universitários. Mas eu creio, Sérgio, que isso é desde o governo do Dr. Pedro, depois do Dr. Wilson, já se praticava algum tipo, porque o Estado precisava se industrializar. Porque a pergunta foi exatamente por isso, né? Porque as pessoas ficam, às vezes criticam, olha, mas como incentivo fiscal? Mas precisa entender o porquê disso, né? É lógico, nós temos que entender que nós somos um Estado que não temos consumo, né? Aqui, o consumo aqui, nós temos uma população que não chega a 3 milhões de habitantes, né? Então, você veja, só nós pegarmos um bairro da capital de São Paulo, da população do Mato Grosso do Sul inteira. E a indústria, ela precisa de consumo, ela precisa colocar no mercado o seu produto. E você veja, eu trabalhei num frigorífico em 1975, primeiro emprego meu, lá em Itapevi, o frigorífico Itapevi, que era da família Coelho aqui, Dr. Magno Coelho, do Lúdio Coelho, Dr. Wilson. E eu trabalhei lá em 75, e naquela época nós recebíamos gado para abate que ia de trem, daqui até lá. E na região, né, Itapevi, ali na Grande São Paulo, aonde tinham só ali num raio de 10, 15 quilômetros, 4 frigoríficos de abate de bovino. Hoje não tem mais nenhum lá. Hoje estão todos no interior do país. Certo. Né? Campinas tinha vários, enfim. Por quê? Porque não faz mais sentido isso. E é evidente que lá os espaços foram ocupados por outras indústrias. E o Mato Grosso do Sul precisava se industrializar, precisava atrair. Se você não tem consumo, como é que você vai atrair? A única arma que nós temos é atrair com incentivo. E São Paulo não dá incentivo, por quê? Porque eles têm consumo, eles não precisam dar incentivo. Lá, né, a própria indústria ela por si só, ela se mantém em virtude do consumo que tem em toda a região. Está perto dos portos, enfim, tem várias coisas que facilitam. Então, é uma questão da economia, em que ela é muito clara, e a arma que os nossos governantes tiveram ao longo do tempo foi essa, e realmente é uma arma que foi bem utilizada. E que consegue atrair. E vou dizer, o Mato Grosso do Sul foi um dos estados mais ousado, né, ao longo do tempo, na busca de empresas, e creio que tenha sido um dos que mais cresceram na industrialização, na última década, em virtude dos incentivos que foi dado pelo Estado. Muito obrigado pela participação, secretário Márcio Monteiro, aqui no programa Tribuna Livre, e aos esclarecimentos. Eu agradeço e estamos sempre à disposição, e quero aqui me solidarizar também a esse fato dramático que ocorreu essa noite com o nosso ex-vereador, amigo Silveira, sua esposa Fátima, e nós queremos aqui nos solidarizar a família, os filhos, e lamentar que a violência cada dia mais vem rondando as famílias, e isso vem trazendo uma insegurança muito grande para a população, mas o que nós precisamos é ter um pouco mais de fé, muito mais orações, fraternidade, e é isso que nós precisamos estar cultivando entre a população, entre as pessoas, entre os irmãos, para que fatos dessa natureza não venham a ocorrer. Foi lamentável, quero aqui deixar registrado também, né, a nossa indignação com esse ocorrido, e enfim, vamos em frente, mas vamos buscar aperfeiçoar cada vez mais o nosso convívio em sociedade. Conversamos com o secretário de Estado de Fazenda, o deputado federal licenciado Márcio Monteiro.